Oi, gente, como estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, né? O nosso nome de português, Instituto Conexão. Estamos falando, né, em relação às classes de palavras, não é mesmo? Nós já tratamos de substantivos, né? Nós já tratamos também de artigos e hoje, né, nós vamos falar um pouquinho, na verdade um poucão, porque é um assunto bem extenso, acerca dos pronomes, né? Os pronomes fazem parte de uma classe, né, que parte dela sofre variação e parte dela não sofre variação, né? E mais uma coisa, né? Quando nós pensamos em pronome, nós estamos pensando em uma classe que tem, que o conceito dessa classe é que ela ou substitua, ou acompanha, ou faça referência ao nome, ao substantivo, a um determinado substantivo, tá bom? Então, primeira coisa, né, que eu acho que a gente tem que fazer é pensar que os pronomes, eles se dividem em pronomes substantivos, que é aqueles pronomes que vão substituir um nome ao longo do texto, e os pronomes adjetivos, que têm a missão de acompanhar o nome ou o substantivo, como estamos entendendo o nome aqui, ao longo do texto, tá bom? E também, vamos tentar entender isso com um exemplo antes da gente começar a entrar nas classificações, tá bom, Amar? Fechar aqui a portinha do quarto. Então, além das subdivisões, né, que é o que vamos também tratar hoje, conhecer as classificações e tudo mais, acho que é importante a gente esclarecer quando ele substitui, quando ele refere e quando ele acompanha, tá? Então, para isso, eu vou ler aqui um pequeno textinho, né? Três orações, tá bom? Para nós pensarmos nessas extensões significativas dos pronomes, tá bom? Vamos lá. Então quer dizer, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Os meus pelotões são ótimos. Quando eu digo isso, qual pronome eu utilizei para falar sobre os pelotões? Eu utilizei o pronome possessivo meus, não é isso? Então, os meus pelotões são ótimos, é verdade, eles são maravilhosos. Eu amo meus alunos do Conexão, maravilhosos, tá? E qual é a função do meus aí? O que ele está fazendo? Ele substituiu o meu referente principal? Não. O meu referente principal aqui nessa oração é pelotões, não é isso? O que o pronome meus, possessivo meus, ele está fazendo? Ele está acompanhando pelotões, o substantivo pelotões. Então, ele está acompanhando. Então, pronome possessivo, já percebemos que que eles são pronomes adjetivos, tá bom? Eles acompanham determinado nome ou nomes em geral, tá? Aí, né, após vocês ouvirem essa frase da Pro, vocês vão falar assim, né? Mãe, eu amo aquela professora que disse ser ótimo em nossos pelotões. Qual pronome eu usei aí? O nossos também, mas como nós vamos ver um outro exemplo, então agora vamos ignorar o nossos, tá? Porque o nossos também vai entrar como pronome possessivo. Vamos pensar nesse outro pronome que entra aqui, que é o que, tá bom? O que, ele é um pronome relativo. Ele também
Mas a função do que é fazer referência, fazer remissão, recuperar aquele referente que já foi exposto na frase. E qual referente? O que está recuperando? O professora, não é isso? Então, o que ele vai fazer referência à palavra professora, ele vai fazer remissão à professora, ele vai trazer de novo professora, tá bom? Enfim, para outra agora, tá bom? Aí vai falar assim, continua lá o abençoadinho falando, Ela é super legal. Ela, de novo, quem? De quem estamos falando todo na frase anterior? Da professora. Ela quem é legal? A professora, tá bom? Então, ela agora está substituindo. Ele não está acompanhando, não está fazendo referência, mas está substituindo. O professor assumiu da minha frase, da minha oração, tá bom? Então, ela vai ter exatamente essa função de substituir. Quando substitui, sabemos que é um pronome substantivo, tá bom? Quis apresentar esses três exemplos para vocês, para a gente entender como que se comporta, né, os vários sentidos, né, as várias funções dos pronomes em alguns exemplos, tá? Em algumas frases, no texto, no uso, tá? Agora, como que vai funcionar? Ao longo da aula, essa aula ela vai ser um pouquinho extensa, eu vou pedir para vocês irem até as tabelas, tá bom? Na apostila de vocês tem tabelas falando sobre, mostrando a classificação de cada subclasse dos pronomes, tá bom? Então é importante que vocês acompanhem comigo, tá? Não vou seguir fielmente a apostila, eu vou falar outras coisas também. Mas, de novo, falei na aula de artigos. No caso do pronome, é muito importante que vocês entendam que a classificação a gente precisa conhecer, a gente precisa acessar, a gente precisa visualizar pelo menos uma vez. Porém, é muito mais importante pensarmos no uso. Por isso que ao longo da explicação, ao longo da apresentação das classes e subclasses para vocês, eu vou também fazer alguns apontamentos, tá? Provavelmente no final da aula eu também vou fazer algumas considerações acerca de uma classe ou de outra que eu deixei separado. Então, a nossa aula vai funcionar dessa maneira. Tranquilo? Massa. Então tá. Vamos lá primeiro para pronomes pessoais, meus freezers desligados. Pronomes pessoais, o que vem a ser um pronome pessoal, para que ele serve? Então vamos lá, acompanhar na apostila. Página 7 da apostila, missão 2, viu, amado? Não se perca aí, não vá na página 7 da missão 1. Não é missão 1, é missão 2, meu abençoado, meu consagrado. Então, pronomes pessoais, tá? Lá na página 7. São as palavras que indicam a qual pessoa nos dirigimos ao falarmos. Há 3 pessoas do discurso que podem ser usadas. Então, a primeira pessoa, né, que é quem fala, é o nosso locutor, tá? Que é representado pelo eu e o nós, o eu no singular e o nós no plural. Também temos a segunda pessoa, a pessoa a quem se dirige, ou seja, o meu interlocutor, né? O tu no singular e o vós no plural. Terceira pessoa, que é a pessoa, terceira pessoa no processo de comunicação. Então, não é nem o locutor, nem o interlocutor, é uma terceira pessoa, tá bom? É uma pessoa externa ao diálogo travado entre duas pessoas. Então, a terceira pessoa é representada por ele, eles, ela e elas, tá bom? Bom, então vamos tentar entender aqui também essa tabelinha de pronomes pessoais. Eu identifico, né? Os pronomes pessoais, eles são flexíveis, tá bom? Eles são flexíveis em número, que é singular e plural, em pessoa. Pessoa, quando eu falo em pessoa, são esses numerinhos que aparecem embaixo de pessoas aí na tabela.
Não confundam com os pronomes, tá bom? Então, pessoa é primeira, segunda e terceira. Quando falamos em pessoa, é em relação a isso, tá bom? Aí, passemos lá para pronomes retos. Então, da primeira, eu. Segunda, tu. Terceira, ele, ela e assim por diante. Não é isso o que eu acho que a gente tem que ficar falando aqui na aula. A gente tem que chamar atenção para as particularidades, tá bom? Que nós vamos ir vendo, tá? A primeira particularidade que eu quero destacar é a questão, por exemplo, do vós, né? Que é a segunda pessoa aí do plural. O vós, ele caiu em desuso. Eu já disse para vocês que a nossa língua, todas as línguas, né, do mundo, as línguas, elas, a partir do momento que elas param de mudar, elas param de ter variações também, o que acontece? Ela morre. A língua, ela morre, tá bom? E toda língua viva, toda língua que está em uso, meu amado, ela vai sofrer variação, ela vai mudar, ela vai ter competições no seu interior, entre um termo e outro, entre uma variante e outra. Isso é normal. É isso que faz a língua estar viva, estar em uso. Maravilha? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, do pronome vós aí, que é a segunda do plural, o vós, na fala, no nosso dia a dia, caiu em desuso. Nós não usamos mais o vós. Mas, na gramática, na língua escrita, às vezes ela ainda é empregada, tá bom? É empregado, né? Não pronome. A apostila também nos chama atenção para os pronomes oblíquos, a, as, os, né? Que podem ser usados de duas formas ao final da palavra. A primeira, lá, las, los, né? Que é utilizado quando o verbo é terminado em Z, R ou S. Essas letras, elas são substituídas pelos pronomes citados acima, tá? Então, um exemplo aí que a apostila passa, né? Chamar, terminado aí em R, o verbo. A gente vai falar chamar a. Não, a gente exclui a última consoante, que é o R. E aí esse verbo ele passa a ficar da seguinte forma: chamar lá. Chamar hífen lá, tá bom? No segundo exemplo, deixa eu passar mais um exemplo para vocês também. Por exemplo, com o Z no final, né, da palavra. Então aí, fiz eles. Eu posso dizer, substituir por filos. Filos, acreditar que, por exemplo. Acreditar em alguma coisa. Então, filos. Como eu vou escrever isso, meu amado? Então, você vai excluir a última consoante. Que fiz, qual é a última consoante? Z. Tira o Z, corta o Z. Fi, tracinho, hífen, los. Maravilha? Então, vocês podem utilizar dessa forma, tá? No segundo exemplo aí, eu posso usar também o na, nas, no, nos, né? Quando o verbo é terminado em som nasal. Nós já conhecemos som nasal lá da fonética, da fonologia, né? Maravilhosinho e maravilhosinha. Então, quando o verbo é terminado em som nasal, am, em, ão ou em, acrescenta esses pronomes, né? Que nós acabamos de dizer. Então, vamos lá, por exemplo, que a apostila nos traz. Peguem o. Peguem o. Não. Eu vou acrescentar nesse o N, tá? Então, vamos lá. Vai ficar peguem, hífen, no. Não é peguem o, é peguem no. Maravilha? Outro exemplo que a apostila nos traz. Põe os. Não fica põe os. Fica põe, hífen, nos. Maravilha? Então, aí algumas particularidades dos pronomes pessoais, tá? Nós ainda vamos voltar nesses pronomes, mas mais para o final da aula, tá?
Agora, vamos falar um pouquinho acerca dos pronomes possessivos, tá bom? Mas dá uma seguradinha que nós vamos iniciar outro vídeo para isso.